Olhar essas esculturas assim como peças de ornamentação de ambientes é algo normal, mas é importante saber que essas foram feitas com um material nada comum. Essa escultura representa os penitentes de Barbalha. Ela é bem leve pelo material que foi confeccionada. Acredite, esta peça tem 80% de areia. Isso mesmo, essa e todas as outras foram feitas com areia. Já são 15 anos que o Wilton faz arte dessa forma, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a fazer esculturas depois que eu vi em uma reportagem um artista estrangeiro que ele fazia esculturas de árvores secas a partir de arames e fios retorcidos. Eu achei aquilo ali magnífico e tentei reproduzir. Como eu vi que o trabalho ficou bem interessante, teve um resultado considerável, eu comecei a fazer pessoas, não somente árvores secas, mas pessoas e objetos da vida comum, até que de repente eu tenho uma quantidade grande de objetos feitos e resolvi construir uma maquete. Naquela ocasião, o arame era o material principal. Só que a curiosidade é uma marca desse artesão. O Wilton iniciou um processo de experiências. Ele buscava uma situação nova até que teve a ideia de utilizar areia. E não é que deu certo? Eu senti a necessidade de haver um revestimento para que eu viesse a aplicar a tinta, né, e a gente fazer um trabalho mais acentuado, com maior detalhe, mais riqueza de detalhes através da tinta. E eu experimentei vários outros materiais e, por fim, eu utilizei a areia, logicamente com um trabalho que a gente faz, um processo que a gente faz na areia, para que ela se adapte à arte, né, e ela tenha o resultado que a gente espera. Eu vi que o resultado era muito interessante, ficava muito curioso, e que era um tipo de trabalho que não se era feito, que ainda não tinha visto ninguém fazer esculturas com esse tipo de material. Eu disse, não, aqui é meu caminho, eu vou seguir por essa aqui, até porque o resultado ficou muito bom. Dentro desse poder de observação do artesão, percebeu-se que seriam necessários outros produtos para que a matéria-prima ficasse próxima do ideal. A olho nu, é fácil pensar que ele só utiliza areia, certo? Errado. A gente faz um processo de vitrificação da areia, junto com mais alguns elementos, como o pó de mármore, o durapox e o cimento. Essa areia é levada a uma temperatura de mais ou menos 300 graus, e daí ela vitrifica, e há posteriormente o processo de quebra. A gente vai quebrar essa areia, transformar ela de novo em pequenas partículas, e depois peneirar para que tire o excesso, os grãos que são em maior volume, e que fique só aquela poeirinha fina. Então a gente aproveita aquela poeirinha fina que fica após o processo. Demora cerca de 2 dias, mais ou menos. Ela leva um períodozinho, porque ela tem que secar na composição. A gente utiliza a água e para diluir algum dos elementos, como o cimento, ele é diluído em líquido, né, e passa a ser aplicado na areia, e daí precisa que ela, antes dela ir ao fogo, para chegar ao forno, para chegar a atingir essa temperatura, ela seque primeiro, para que não fique grudada no receptáculo. Não é qualquer areia não, tem areia específica. Essa areia é uma areia que vem de um local próximo daqui, é Jamacaru. A areia de lá é interessante porque basicamente ela é feita de silício, composta completamente de silício, 70% a 80%. Quanto mais barro tem, mais a areia fica avermelhada e ela fica muito fina e não dá aquela massa constante e homogênea. Mais demorado que o processamento da areia é a construção da peça. Depois de escolher o que vai fazer, o Wilton inicia tudo com arame. O material funciona aqui como o esqueleto. Além do talento, é necessário uma boa quantidade de paciência, pois tudo é feito devagar e com firmeza. Depois do esqueleto armado, é colocado o músculo do corpo, representado aqui, nesse caso, pelo papel. São várias camadas. Tudo de acordo com o que ou quem está sendo feito. A fita adesiva é a parte interna da pele e o maior volume é de areia. Aí tem que ter muita paciência, pois são dezenas e até centenas de camadas. E depois de horas e horas de aplicações e detalhes, vão sendo concluídas as esculturas. Muitas pessoas têm, assim,
pedem para fazer representações de algo de suas regiões, ou até mesmo fora do país. Mas assim, eu acho mais interessante focar na nossa tradição, na nossa regionalidade, né? Tanto é que assim, o meu trabalho ele é brejeiro e um tanto bucólico, justamente por essa razão. Eu gosto de focar na nossa lida diária, no nosso povo, nossos costumes. Eu acho importante fazer esse resgate e manter viva essa lembrança da nossa cultura e da nossa história. O Wilton preserva em casa várias peças. O artesão aprecia ter essas companheiras por perto, mas algumas são encomendas e tem tempo curto por aqui. É o caso da representação da morte de Lampião e os cangaceiros do bando. As cabeças que foram degoladas após o embate com a polícia, que não durou 15 minutos, na Grota do Angico, em Sergipe, no ano de 1938. Todos os cangaceiros caíram mortos, inclusive Lampião e Maria Bonita. Essa é uma cena muito conhecida no Nordeste. Uma imagem bem caririense é essa que representa a menina Benigna Cardoso, a Marte da Castidade, que será beatificada pela Igreja Católica este ano. E falar de Nordeste é falar de Luiz Gonzaga e a inseparável sanfona. Ele também está no acervo de Wilton Silva. O prazer de ver materializado o pensamento e o sentimento é indescritível. Não tem como você descrever o resultado, e principalmente quando as pessoas veem, admiram o seu trabalho e gostam, né? E vem assim para ali elogiar, parabenizar pelo nosso trabalho e tudo. Isso é extremamente importante. Não tem nada que seja mais gratificante ao artesão, ao artista, do que o reconhecimento das pessoas. E hoje seu trabalho já está até para fora do país já. Sim, já tem várias esculturas minhas fora do país, em Portugal, em Cabo Verde, também tenho esculturas minhas. Aí principalmente para o lado da Holanda e Bélgica. Algumas esculturas minhas foi para lá. Você inclusive já está dando aulas, né? Está tentando passar aí para outras pessoas esse tipo de material que você utiliza, enfim, para que outras pessoas surjam também trabalhando com areia. Sim, eu sou detentor da técnica, criador, desenvolvedor, e ainda estou aprimorando, né, com o tempo, e já passo sim esse conhecimento, essa técnica para vários outros profissionais na área. Tanto pessoal que já são artistas, de fato, que já têm a sua militância dentro da arte, né, como pessoas que são iniciantes, que têm um interesse, né? Eu acho bastante importante levar ao conhecimento de outras pessoas para que isso não fique restrito a uma única pessoa, né?